Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? No vídeo de hoje eu venho responder as perguntas que vocês fizeram lá no meu Instagram, #JujubaResponde. Eu já fiz da primeira vez, é a segunda vez que eu faço, e ficou uma pergunta faltando da primeira vez, então eu também vou responder agora. E desculpa, tem um apartamento fazendo obra, porcaria de uma obra, então se vocês escutarem pam 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 é da obra, e também todo mundo nessa casa faz barulho, então desculpa, os bichos também fazem barulho. Então tentem ignorar, por favor. Eu fiz um teste, então não tá tão ruim assim, então acho que dá pra gravar. Então vambora. Já sabem, minhas redes sociais estão aqui, blá blá blá, tudo isso. Já aviso que esse vídeo vai ser longo pra cacete, porque vocês sabem que eu falo muito, então nunca é uma resposta objetiva que eu dou. Sempre vai ter um discursinho, então já sabem. A primeira pergunta da Jujuba Responde o primeiro foi da Ana Caroline 7490. Eu vou falar só o nome das pessoas, tá? Pra não falar o usuário, eu vou deixar aqui na tela de qualquer jeito. Mas ela perguntou: qual área específica você faz em veterinária? Exemplo, clínico geral, cardiologista, etc. Eu não entendi muito bem essa pergunta, não sei se ela quer dizer o que eu faço, o que eu fazia, né? O que eu gostaria de fazer, já que eu não me formei em veterinária. Mas eu gostaria de fazer cirurgia e principalmente grande porte, silvestres e exóticos. E se você perguntou no geral, assim, o que o veterinário pode ser, ele pode ser tudo que um médico humano pode ser também. Então, cardiologista, dermatologista, cirurgião, e aí pode ser cirurgião específico, então cirurgião de coração, do sistema cardíaco, tudo isso, e, enfim, é um leque muito grande. A Letícia, minha irmã, perguntou: quando sai o documentário? Quando eu tiver dinheiro. Agora, a coisa mais cara que falta é o drone. Eu preciso de um drone para gravar, para a ideia que eu tenho. Então, para vocês terem uma ideia, ele custa entre 600 a 650 euros. Então, vai demorar um pouco. Isso sem contar transporte para os lugares, enfim, vai demorar um pouquinho. Mas eu espero que saia logo, tipo, dentro de um ano, pelo menos. Até porque eu tô fazendo 2 mini documentários. Outra pergunta dela: o documentário é só sobre animais ou fala sobre a poluição também? Eu vou fazer o meio ambiente no geral, então eu vou falar tanto dos animais, mas é mais sobre o meio ambiente no geral mesmo. Então vai ser mais focado tipo, no planeta e a relação entre os seres vivos, incluindo humano, animais, plantas, tudo isso, com o planeta em si, tipo, também falando sobre a poluição, todas essas consequências da nossa vida no planeta. Yasmin Betina: como foi o seu primeiro ano de faculdade? Eu vou fazendo aos poucos, porque eu vou ler essa pergunta toda e não vou lembrar de nada, então eu vou ter que voltar de qualquer jeito. Meu primeiro ano de faculdade foi bem normal, de boas. Tem muita matéria que eu gostava, tinha umas matérias bem chatas. Eu fui ver a grade da minha antiga faculdade agora há pouco, tipo, semana passada, retrasada, e mudaram algumas coisas, então eu não sei como eu faria se eu estudasse agora. Tá me irritando esse barulho de obra, mas eu não tenho como reclamar. Então, desculpa. Eu não quero que vocês fiquem sem vídeo. Então, foi bem de boa, assim. As matérias não são muito difíceis se você tiver uma noção e se você tiver uma boa base, principalmente. E se você for comprometido, porque se você não quiser nada da vida, qualquer coisa vai ser difícil, qualquer área, qualquer faculdade. Você usou todos os materiais, acho que é isso que comprou? Não. Inclusive, você não tem uma lista de material, pelo menos na faculdade de veterinária e no início. Então, se você tiver alguma coisa a mais para comprar, a não ser jaleco. Jaleco, dependendo do estetoscópio, você tem que ter sempre, porque na aula de laboratório, que é obrigatória nas faculdades de veterinária, você vai precisar. Então, jaleco é a única coisa obrigatória mesmo. Estetoscópio depende do estágio, depende do professor, mas é mais para frente também na aula de semiologia, que é quando você analisa o animal mesmo vivo. Então, eu também tinha um kit cirúrgico, mas eu só comprei porque a professora de anatomia falou que a gente ia dissecar um animal, acabou que não aconteceu, então por isso também que você não precisa comprar tudo de uma vez. E por isso também que nem sempre você usa tudo. Quais matérias você teve? Vixe, eu tive muita. Eu vou deixar uma lista aqui do lado, porque é muita coisa, mas no primeiro ano de faculdade eu tive antropologia, foi um saco. Eu tive bioquímica, biofísica, eu não lembro se foi no terceiro período, citologia e histologia 1 e 2, anatomia 1 e 2, porque a anatomia primeira é do esqueleto e os princípios da anatomia, e aí a anatomia 2 é mais vísceras, então todos os órgãos você aprende. E o que mais que eu tive? Muita coisa. Eu vou deixar aqui do lado. Você mudou de casa para estudar? Não.
Inclusive, eu escolhi uma faculdade perto de casa porque financeiramente também não ia valer a pena ir para longe, mesmo sendo uma pública a longe, né? Então, fazendo as contas, acabou que ia dar no mesmo, mais ou menos, não ia valer a pena ir para uma pública, sendo que teoricamente é melhor. Sendo que eu vi as perguntas, então vou responder isso também numa próxima. Estou ansiosa para começar a faculdade, mas também estou perdida nesses detalhes. É normal se sentir perdida, ainda mais numa faculdade tão séria. Não que eu esteja diminuindo as outras, mas é na área da saúde, né? Então acaba que você lida com vidas, então é complicado. O Henrique Pacheco perguntou: o que você precisa no primeiro ano de medicina veterinária? Como eu falei, não tem uma lista, então você precisa do jaleco, eu falei que é obrigatório. E claro, caderno, caneta, essas coisas todas que todo mundo precisa levar obrigatoriamente, né? De resto, você vai falando com os professores, eles mesmos vão indicando livros, tudo isso. Então, como eu falei também, minha professora pediu pra gente comprar um kit cirúrgico. Então, eu não sei se eu falei kit cirúrgico na outra pergunta, já nem lembro mais o que eu respondi. Mas ela também indicou o que precisava nesse kit cirúrgico. Então, também a gente não comprou pronto ou não comprou da nossa cabeça. Ela foi indicando tudo certinho. Basicamente isso. Ana Carol Menezes, beijo, minha amigucha. Por que resolveu trocar de curso? Porque eu acabei descobrindo que, na verdade, eu queria seguir uma área que não tinha tanto a ver com veterinária, porque veterinária é mais na parte humana não, é mais na parte de saúde, e eu queria me distanciar mais disso e trabalhar com preservação ambiental, educação ambiental principalmente, que é o que eu já fazia, agora eu faço mais na internet, né? Mas eu me apaixonei por isso e é o que eu quero fazer, eu quero falar com as pessoas porque os animais são maravilhosos, porque a gente tem que proteger os animais e o planeta no geral, enfim, por isso. Eu quero conscientizar as pessoas. Qual é a maior diferença entre morar no Rio e em Portugal? Segurança, talvez. A segurança de você poder sair na rua com o celular na mão. Depende do lugar que você mora. Eu sei disso. E depende também até do lugar do Rio que você mora. Mas pela minha experiência, eu não tenho tanto medo de sair na rua assim. Claro, sempre tenho um medinho. E nunca para dar bobeira na rua. Mas a maior diferença é essa e o transporte que funciona, né? Você pode pegar qualquer transporte aqui que você fica mais seguro, mais confortável, sabe? O que você faz no seu tempo livre aí? Tem muitas crises existenciais, mas tirando isso, eu vejo muita televisão. Televisão que eu digo é mais Netflix, porque eu não vejo televisão mesmo. Eu vejo muito YouTube e normalmente eu vejo YouTube para aprender mesmo, não para estudar só, mas para aprender, tipo, vendo vídeo. Tem um canal que eu adoro que é a Snake Discovery, ela é bióloga, então ela também é educadora ambiental, ela tem uma coleção de animais, então é bem legal também porque ela ensina muita coisa. Então, enfim, eu vejo esses canais principalmente de bicho, educacionais, mas claro, eu também vejo umas besteiras por aí, tipo gente caindo, porque eu acho muito engraçado. E eu também de vez em quando saio para ir para Lisboa ou para um parque aqui perto de casa, porque eu não moro em Lisboa mesmo, eu moro tipo numa cidade mais do interior, mais rural. Então é um pouco longe e para pegar o comboio toda hora fica um pouco caro, então nem sempre eu consigo ir, até porque se for para algum lugar, tipo oceanário, zoológico, tem que pagar mais ainda, né? Então é difícil. Ju Parelli, como que faz para se manter durante a facul, sem estágio remunerado e curso integral? Beijos, beijos. É complicado, porque eu não tenho muita propriedade para falar disso, já que eu sou muito sortuda. Meus pais nunca tiveram uma situação financeira tão ruim a ponto de eu ter que trabalhar. Não que eu esteja falando que a pessoa tem que ter uma situação financeira ruim para trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mas eu sou muito grata a isso, porque eu nunca tive essa obrigação de trabalhar enquanto eu estava estudando. Então, eu não tenho muito como falar sobre isso, mas realmente é muito difícil e complicado o estágio não ser remunerado, ainda mais se você tiver que pegar transporte público para ir, ou mesmo que não seja transporte público, gasta gasolina, querendo ou não gasta o seu tempo que você poderia estar usando para estudar ou para trabalhar mesmo, sei lá, num shopping, num lugar que você realmente ganha. Então é realmente complicado. Mas nem sempre o curso de veterinária é integral. Muita gente também pergunta isso porque no meu caso, era mais na parte da manhã, sempre de vez em quando, na verdade, tinha aula na parte da tarde, porque isso depende do horário do professor, do horário que eles disponibilizam. Então, nem sempre é integral, inclusive no segundo ou terceiro período eu tinha um dia livre.
Então também você, a partir do segundo período, pelo menos na minha faculdade era assim, você pode montar sua grade, então também fica mais tranquilo. Vicky Martins, por que você resolveu trocar de curso? Por isso que eu falei, né? Eu já respondi essa, porque eu me identifiquei mais com uma outra área. Qual curso resolveu fazer? Biologia. Aí em Portugal as pessoas vivem melhor que no Brasil? Isso é muito relativo, mas no geral sim, porque foi o que eu falei. A segurança é maior, o transporte funciona, pelo menos a maioria das vezes. Você não tem tanto esse problema de ficar com medo de violência pura, porque aqui tem violência, todo lugar do mundo tem violência, mas aqui dificilmente você vê 10 mortes num dia, sabe? Então, de vez em quando aparecem uns homicídios no noticiário, mas também não é sempre. Inclusive, é um pouco raro de ver, mas sempre acontece alguma coisa assim em qualquer lugar do mundo. Então, é relativo também viver melhor. Como foi se adaptar aí em Portugal? Até hoje é um pouco complicado, porque, como eu falei, não tem como ir, por exemplo, para Lisboa todo dia passear, não tem como passear todo dia. E querendo ou não, eu tô há quase 2 anos parada. Eu tô desde o início do ano estudando para o exame nacional que eu fiz, né, que eu falei num outro vídeo. Mas querendo ou não, eu tô parada. E férias são boas. A partir do momento que você tem um prazo, você não tem férias para toda a sua vida e você tem dinheiro para fazer o que você quer, né? Porque, querendo ou não, se você não tem nada disso, você fica em casa o dia inteiro. Então é muito ruim também. E é muito ruim não ter rotina também. E uma principal, um pouco polêmica, super entendo as pessoas fugirem desse assunto. Mas o que você acha das pessoas que dizem amar os animais, mas ainda consomem animais? Faz diferença entre tais animais? Ou até mesmo a hipocrisia de fazerem medicina veterinária e trabalhar com a saúde dos animais para, na verdade, serem mortos depois virando nossa comida? KKK, eu adoro seus vídeos. Beijos. Beijos, obrigada. Então, esse assunto um pouco complicado, eu queria fazer um vídeo só sobre isso, porque eu não vou conseguir falar tudo aqui, mas o que eu acho não tô falando especificamente de você, tá? Não quer dizer que eu esteja pé da vida com você. Eu detesto extremismo, eu acho que chega a ser terrorismo isso de você apontar o dedo e falar a culpa é sua porque você come carne. Também não é bem assim, porque eu, por exemplo, só como carne de frango, mas não é carne pura. Não que mude alguma coisa, mas, por exemplo, eu como nuggets, eu nunca como, tipo, um filé de frango nem nada, um frango assado. Então, eu parei de comer carne vermelha porque, justamente por causa desses princípios, porque, na minha opinião, eu sei que muita gente vai achar errado, mas vaca e porco sofrem um pouco mais no abatedouro porque eles são animais maiores. É muito mais fácil e é muito menos dolorido, o animal vai sofrer muito menos se você cortar a cabeça de uma vez e pronto, ele não vai sentir nada, que é algo que acontece com galinhas. Não tô falando que isso é certo, mas eu tô falando que é a verdade. Então, é muito pior o jeito que eles matam animais maiores, porcos e vacas, enfim, bois. Então, se vocês não sabem como é, pesquisem. Se vocês tiverem estômago fraco, não pesquisem. Mas o que eu tô falando é verdade. Então, vai da pessoa também. Depende também da alimentação da pessoa, da saúde da pessoa, querendo ou não. Você, às vezes, não pode deixar de consumir um alimento. No meu caso também, além disso, é porque eu sou muito específica para comer. Então, eu também fiz um vídeo só sobre isso. Então, se eu deixar de comer frango, por exemplo, eu deixo de comer praticamente tudo. Eu vivo de fotossíntese. Porque mesmo eu gostando de vegetais, legumes, frutas, tipo, se eu parar de comer nuggets, eu paro de comer tudo praticamente. Então, é complicado. Eu não acho certo falarem isso também de generalizar, porque generalizar é muito ruim para todos os lados, todos os assuntos que você queira falar, porque tem casos e casos. Eu já falei desses casos, já falei de exemplos, mas também eu acho muito errado de chegarem e falarem: ah, você faz veterinário, você é veterinário, mas você é hipócrita porque come seus pacientes. Tipo, não faz sentido nenhum. Você não vai tratar de um cachorro e comer ele depois, tipo, aquele mesmo cachorro. Então também eu acho que é muita ignorância também falar isso, do mesmo jeito que é muita ignorância alguém chegar e falar vegano é tudo idiota. Os dois lados estão errados, entendeu? Então, eu acho que uma coisa é você chegar e conversar com a pessoa, contar tudo que acontece na indústria da carne, por exemplo, mas também o vegano, principalmente, tem que entender que nem todo mundo tem condições, porque como é que... Eu vi uma coisa de aumentar o imposto sobre carne, por exemplo, no supermercado. Como é que você vai fazer isso para uma família carente, sabe? A família carente já tem uma dificuldade financeira de comprar um alimento, sei lá, uma carne barata, e a pessoa vai e bota imposto sobre isso.
Então também é um assunto muito polêmico, é muito difícil de discutir, falar o que é certo e o que é errado, porque tem nuances, nunca é preto e branco. E, enfim, eu acho que era basicamente isso que eu queria falar. E, por exemplo, eu ainda como carne branca, só de frango, né? Só de ave, mas eu não uso mais maquiagem. Eu não compro, pelo menos, e também eu não compro maquiagem há mais de um ano. Mas eu me recuso a comprar que faz teste em animais e que tenha ingredientes que não sejam veganos. Meu shampoo e condicionador também são veganos, então, enfim, a pessoa às vezes pode não ajudar na alimentação, não entrar nessa fase vegana, nesse mundo vegano na alimentação, mas não quer dizer que ela não possa ajudar. Inclusive, eu vou falar na minha experiência. Eu às vezes faço muito mais do que um vegano faria, porque não adianta você só não comer carne também. Não adianta você usar produto, falar que é vegano, mas usar produto e não tá nem aí para de onde ele vem. Não adianta você falar que é vegano, mas não jogar seu lixo na rua. Não adianta você falar que é vegano, mas não tentar, sabe, educar uma pessoa que acabou de jogar um lixo na sua frente, ou não catar esse lixo porque pensa, ah, não é meu, não, sabe, não vou catar, não tenho obrigação. Então, enfim, são só alguns exemplos também. E tem outra coisa que eu queria falar que eu não lembro. Eu vou tentar lembrar qualquer coisa, eu volto nessa pergunta. Ah, eu também concordo com isso de que não tem diferenciação entre uma vaca e um cachorro. Então, é certo comer um e é errado comer outro. Não, pra mim isso também não existe. A questão de cultura também. Então, também é complicado falar isso, porque aqui, por exemplo, a gente tem repúdio a quem come cachorro. Em compensação, em algumas regiões, não é da China inteira, tá? Também tem esse estereótipo, mas, por exemplo, na Tailândia, algumas regiões comem cachorro. Desculpa se eu estiver falando besteira, por isso que eu não tô querendo generalizar. Mas na Índia, a vaca é sagrada, então também é questão de cultura. Então é complicado. Ah, a coisa que eu ia falar que eu esqueci é que também uma coisa que eu acho interessante de discutir é produtor pequeno produtor que, por exemplo, tem uma criação de vaquinhas e ele mesmo abate depois. Então eu acho muito melhor esse tipo de produção do que uma produção em massa, tipo de empresas enormes brasileiras, que eu não vou falar o nome, mas uma começa com S e outra começa com P, tipo isso. E uma outra também que começa com F, que também teve muita treta. Mas porque, querendo ou não, eles têm mais amor aos animais, claro, tudo se resume também a dinheiro no final. Mas contanto que você saiba o que o animal está comendo, até porque reflete na sua saúde, você não sabe que tipo de hormônio, que tipo de besteira colocam no animal para ele engordar em 3 anos, sendo que ele deveria engordar em 10. Então, enfim, tem todo esse problema também. É muito melhor quando você sabe de onde o animal vem, como ele é tratado. Então, e como pode ser abatido de uma forma mais menos dolorida, entendeu? Mais indolor, mais humanizada.